essa criança, a gente não vai, possivelmente, melhor dizendo, ela não vai conseguir se relacionar emocionalmente, amorosamente, que eu digo, não estou falando de sexualmente, estou falando de amorosamente. Ela não vai conseguir se relacionar amorosamente com o seu parceiro, com o seu cônjuge, porque ela vai pensar, assim, possivelmente vai pensar assim, nenhum homem presta, então, né? Toda mulher é igual, frases que possivelmente pessoas falam. Então, assim, como é que essa criança, no futuro, vai se relacionar com alguém que não presta? Porque se a gente vai pensar na psicanálise, você falou dessa criança, de uma criança que mora com o pai e está apaixonada pelo pai. A gente não vai entrar no complexo de Édipo aqui, mas é muito natural que a criança tenha esse o menino pela mãe, a menina pelo pai. Então, assim, é muito difícil uma pessoa querer magoar, contradizer, frustrar o seu pai ou sua mãe. Então, como que a Valdirene, sendo essa pessoa, né, que teve isso na infância, vai se relacionar com um homem amorosamente falando, já que nenhum homem presta, e com isso eu vou acabar deixando meu pai magoado. Isso, claro, gente, só explicando, isso é um processo psíquico do nosso inconsciente, não é de forma consciente. Eu estou falando consciente porque eu tenho esse conhecimento agora. Então, assim, aí a gente, possivelmente, é aquilo que a gente faz na psicanálise, né? Tentar entender a história pregressa, porque aí Freud vai falar no texto, né? Repetir, recordar e elaborar. A tendência é a gente repetir, enquanto não houver uma elaboração, isso só mesmo num processo analítico. Então, assim, talvez essa mãe, né, viveu isso na infância, e a sua mãe viveu, e a sua mãe viveu, e se essa criança não quebrar esse ciclo, possivelmente os seus filhos vão viver da mesma forma. Exatamente. Então, como ter famílias estruturadas? Aí a gente também não sabe por que a gente tem tantas pessoas na marginalidade, no sentido mais pleno da palavra. Sim. As pessoas não sabem como colocar para fora. E aí, o que aplaca essa dor? Talvez algum tipo de vício, enfim. É uma situação muito delicada. Sim, e a gente costuma ver muito também, trabalhando com essa realidade, né? Eu já trabalhei, por exemplo, dentro de comunidades mesmo, né? Com uma realidade muito diversa e muito precária, muito difícil, né? E eu já trabalhei com crianças que a referência de pai era o dono do lugar, né? E as crianças idolatravam e olhavam, porque ele me dá tudo, o que eu pedir ele me dá, o que eu precisar eu só falar com ele. Aquela figura ali da comunidade se tornou a referência para ele que o pai não é, né? E a criança ela vai buscar essa referência. E aí aquela pessoa, né, que não é infelizmente, né, a gente sabe que não é o melhor exemplo para essa criança, mas vai acabar se tornando essa referência para ela. E eu via muitos dos meus alunos dizendo que não tinha qualquer coisa, eu falo com fulano, qualquer coisa, fulano vem aqui, qualquer coisa, sabe? E o curioso nessa história, gente, pasmem, mas assim, quem é professor e trabalha em comunidade sabe bem o que eu estou dizendo. O curioso é que esses homens muitas vezes fazem esse papel. Muitas vezes eu vi uma figura dessa entrar na escola, olhar para um aluno meu e dizer assim: obedece a professora, hein? Se eu souber que você está fazendo alguma coisa errada aqui, eu venho falar com sua professora. E não era o pai. Era o dono do local, né? Então, imagina essa criança vendo isso, porque a criança precisa disso. Exatamente. De alguém que esteja ali e tal. E era essa figura que representava o que o pai não representava. E aí ela cresce. Ela vai escolher essa figura para ser o seu pai. E da mesma forma que... vou dar um exemplo. O primeiro nome que me vem à mente.
a Guila, né? A filha lá da Lília Cabral, é atriz, possivelmente porque a mãe é atriz. A Fernanda Torres, porque os pais eram atrizes. A Fernanda ainda está viva, né, Montenegro? Mas, enfim, por que será, né? É verdade. É verdade. Daiana, eu quero fazer aqui um outro alerta, né? Estou defendendo as mães agora. Tá bom, Daiana, você está dizendo que eu tenho que ter tempo para o meu filho, mas eu tenho que trabalhar porque se eu não trabalhar, ele vai comer o quê? E final de semana é o tempo que eu tenho para desestressar. Eu preciso ter um tempo de lazer. Sabe o que eu me lembrei, Daiana? Você começou a falar, porque me lembrei. E aí eu vou contar uma história particular, já que você contou uma sua, eu vou contar uma minha também. Quando meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade e meu pai não morava com a gente. Eu só tenho 2 imagens do meu pai na minha mente, literalmente 2. Tá? Uma quando ele estava lá em casa e a outra quando contaram que ele morreu. Só tem essas 2 referências, sabe? E aí o que acontece? A minha mãe sempre teve que trabalhar. Minha mãe sempre foi o arrimo da família. E assim, eu não vou falar todo final de semana, porque não dava para ser todo final de semana. Mas quinzenalmente, ou na pior das hipóteses, uma vez por mês, minha mãe levava eu e minha irmã para Heliópolis, meus primos, minha família materna é de Heliópolis, aqui no Rio, e a gente ia para lá, porque o quintal lá tinha 5 casas e 15 primos, enfim, né? Aquela coisa toda. E quinzenalmente, na pior das hipóteses, uma vez por semana, nós estávamos lá. E uma coisa que minha mãe sempre falava, porque eu morava em apartamento, minha mãe sempre falava o seguinte: aqui não tem criança para vocês brincarem, então a gente vai para Heliópolis para vocês se divertirem. E aí a gente passeava, pegava ônibus, fazia farra, e com isso eu tive infância. Então, assim, e minha mãe, quando ela chegava do trabalho, ela ia lavar, passar, cozinhar, porque ela era para tudo, né? E eu consegui ter infância, tive uma vida digna, não que essas crianças não tenham, mas aquela era a atenção também que minha mãe podia dar para a gente. Então, assim, o que eu estou propondo não é que as mães não tenham vida, não é que os pais não tenham vida, mas o que eu estou propondo é que eles olhem para eles mesmos, porque ao olhar para os filhos, eles vão estar olhando para eles, porque cuidando dessa criança, para que amanhã essa criança não dê defeito, né? Não dê problemas, é uma maneira desses pais olharem e cuidarem de si mesmos. E com certeza absoluta, eu acredito piamente nisso, é uma maneira que a gente tem de diminuir muitas tragédias, sabe? Porque uma criança que ela não consegue colocar para fora, ela vai se revoltar de alguma forma. E aí vai dar uma dor de cabeça que eu acredito sinceramente que pode ser minimizada, ou a gente pode, sabe como se fala? A prevenção, sabe? A gente pode prevenir. Então, assim, eu queria contar essa história, porque eu consegui ter infância, consegui ter vida, consegui ter uma família, digamos assim, minimamente estruturada, mesmo sem um pai. Já era ausente, mas quando morreu eu tinha 8 anos, ouvi coisas que ficaram na minha memória, mas em compensação, na medida que ela pôde, minha mãe não foi ausente. E aí ficou outro alerta, que a gente estava falando isso e eu queria colocar essa ideia de, e não estou criticando e nem estou apoiando, eu quero ser mãe solo, eu consigo suprir todas as necessidades do meu filho não precisa da mãe, meu filho não precisa do pai, eu supro tudo, eu dou tudo. Se fosse assim, só existiria um gênero, só existiria uma forma de ter filhos, enfim. Então, eu acho que, psicanaliticamente falando, esse não é um dos caminhos para a gente ter adultos saudáveis, onde o pai supre tudo ou a mãe supre tudo. Os dois precisam ter o seu papel. E é um sinal de maturidade a gente, como adulto, deixar com que cada um tenha o seu papel, a sua função.